E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2 do nosso livro didático, a República Oligárquica. Mas hoje a gente vai centrar as atenções justamente nas repercussões que essa falta de participação política, né, dos brasileiros naqueles primeiros anos da República acabaram tendo na formação de uma série de conflitos, né, de lutas no campo. É por isso que o título da nossa aula de hoje é As Oligarquias no Poder e as Lutas no Campo, certo? Mas antes de nós adentrarmos, né, nós começarmos exatamente a debater os temas que eu separei para a nossa aula de hoje, é interessante que a gente faça uma pequena revisão naquilo que já foi visto, né, na aula anterior, mas na unidade de uma maneira geral. A gente sabe que o tema da nossa unidade 1, que contempla o capítulo 1 e o capítulo 2, é justamente cidadania. E como eu tenho uma preocupação muito grande, né, com a apropriação dos conceitos, que nós entendamos bem esses conceitos, porque eles são a chave muitas vezes para a gente compreender a história, eu dediquei uma aula específica ao conceito de cidadania. Não só o conceito de cidadania, né, mas associando o conceito de cidadania ao conceito de república. Não é por acaso, de forma alguma, né, que o tema da nossa unidade é a cidadania. É justamente porque, com o fim da monarquia, com o fim do império, né, e a proclamação da república, é importante lembrar, república vem do latim, significa coisa do povo. A ideia é que haveria uma expansão dos direitos, né, do povo brasileiro, portanto, a formação naquele momento de uma cidadania. É importante lembrar também que cidadania, assim como diz, vocês estão vendo aí na tela, o subtítulo da unidade, a cidadania contempla os direitos e os deveres, né? Então nós procuramos ressaltar bem isso naquela aula específica, especial sobre o significado da cidadania e por que nós discutimos a cidadania, o exercício da cidadania dentro daqueles primeiros anos da República no Brasil, certo? Então, na aula anterior, eu estou colocando aí a figura agora do Tiradentes, porque nós falamos bastante sobre a formação dos símbolos, né? A construção dos heróis naqueles primeiros anos da proclamação da República, né? O Brasil, o novo Brasil, né? Que se formava, tanto que o título da nossa aula foi justamente o novo Brasil, as oligarquias no poder. Vocês devem lembrar que eu coloquei entre aspas, né, a palavra novo, porque na verdade nós tivemos várias continuações, várias permanências, principalmente a questão de quem exercia o poder. É evidente que com a monarquia o poder estava mais concentrado nas mãos do imperador, né, que exercia aquele poder que pela constituição que vigorava na época do império era chamado de poder moderador. E o poder moderador, de certa forma, estava, né, pairava sobre todos os outros. Então, com a República, o que nós tivemos foi que aquelas elites econômicas, né, os barões do café, que vão se transformar nos primeiros industriais, grandes comerciantes, exportadores, essas pessoas vão assumir o poder. Mas num primeiro momento até, né, a gente sabe que quem assumiu esse poder foram aqueles que lideraram o golpe, né, da proclamação da República, os militares. Mas eu lembro já isso, né, daqui a pouquinho. Então, o capítulo 2, esse capítulo que nós, né, estamos estudando, se chama A República Oligárquica. E aí, meus amigos, eu vou me isentar nesse momento de explicar o significado deste termo, porque nós tivemos também na aula passada um tempo específico para isso. Então, eu peço a você que não assistiu, né? Eu espero que todos tenham assistido a aula, evidentemente. Mas se alguém não lembra do significado da oligarquia, né?
eu reservei um tempo na aula passada só para tratar disso. Então, deem uma olhada lá, certo? Porque é muito importante. Mas não custa nada ressaltar que quando a gente fala em oligarquia, a gente fala numa elite, né? É justamente nesse grupo de pessoas que tem mais poder econômico, que ocuparam as posições de comando do governo brasileiro na época dos primeiros anos da República. Então, como eu falei agora há pouco, nós na aula passada falamos bastante sobre a construção dos símbolos da República, né? Já que nós tivemos uma substituição na forma de governo. A monarquia foi substituída por uma república, então nós precisamos de novos símbolos. Nós precisamos de um hino, nós precisamos de uma bandeira, nós precisamos de novos heróis, né? Evidentemente, esses heróis precisam estar associados ao ideal da República, né? Então, por isso é que o Tiradentes, eu estou destacando o Tiradentes, evidentemente não é só ele, né? É o Deodoro da Fonseca, aquele que vai proclamar a República, né? Há toda uma construção também simbólica em torno dele. Mostrei, inclusive, na aula passada, estátuas, né? Quadros que foram pintados e construídos em homenagem a ele, mas sem dúvida alguma o herói que vai ser associado à ideia da proclamação da República vai ser um Tiradentes, né? É por isso que eu dediquei também o podcast para tratar desse tema. Então, para quem não ouviu o podcast ainda, ouçam, né? Todo esse material está disponível lá no Google Sala de Aula. O episódio dessa semana é justamente a construção dos símbolos. E aí eu tratei justamente da importância, né, de quando muda um regime de governo, você construir a figura de novos heróis, né, que vão ser associados àquela nova forma de governo. Então eu dei o exemplo do Tiradentes. Não deixem de ver, está lá no podcast Leituras para Entender o Mundo e o link está disponível no Google Sala de Aula. É menos de 10 minutos, vocês ouvem rapidamente e eu garanto a vocês que é de suma importância. Continuemos. Bom, pessoal, então, nesses primeiros anos da República, o Brasil foi governado por dois militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse símbolo da proclamação da República, né? Já que é ele que vai dar o grito, digamos assim, da proclamação, e ele governa inicialmente o Brasil por 2 anos, num período que a gente chama de governo provisório. Então, não tinha havido ainda, como nós tratamos na aula passada, uma eleição. Era um governo provisório porque a monarquia, a estrutura do governo imperial estava sendo substituída, certo? Então era necessário também fazer uma nova constituição. Então isso leva um certo tempo, né? Convocar eleições, as pessoas vão votar em deputados, senadores, para que essas pessoas façam as novas leis, né? Já que a Constituição que existia no Brasil era a Constituição da época do Império e ela precisava ser substituída por uma Constituição republicana, né? Com leis que fizessem mais sentido num país republicano. Então, o Deodoro, ele governa de maneira provisória, ou seja, temporária, nos primeiros 2 anos depois da proclamação da República, ou seja, de 1889 a 1891. Mas quando acontece a primeira eleição, o próprio Deodoro é quem vence, né? E aí ele continua como presidente, mas, né, vocês já são sabedores disso, ele se mostra bastante autoritário, há uma crise econômica também, que a gente chama de encilhamento, ele chega a fechar o Congresso, há uma reação forte contra ele e ele acaba renunciando. Quando ele renuncia, aí assume outro militar, que era o vice dele, né, o Marechal Floriano Peixoto. E o Marechal Floriano Peixoto tem que resistir a 2 rebeliões muito fortes contra ele. Uma nós chamamos de revolta da Armada e a outra
a Revolução Federalista. O que foram essas revoltas eu expliquei na aula passada, quem quiser é só voltar lá para revisar, ok? Então, esse primeiro momento da República é chamado de República das Espadas, justamente porque a espada simbolizava na época, né, o exército brasileiro, e 2 militares nos governaram. Mas, sem dúvida alguma, o ponto que eu dei mais destaque foi a Constituição, né, de 1891, que é justamente para a gente pensar se de fato, com essas novas leis, houve um aumento ou não da cidadania no Brasil. Tanto que, quando eu mostrei as características da Constituição, eu fiz a seguinte pergunta para vocês, problematizando a história, né? Foi assim que eu chamei essa parte da aula. De acordo com o texto da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que era como o Brasil era chamado na época, de 1891, houve uma ampliação significativa da cidadania no Brasil? Então, nós concluímos na aula passada que não. Porque se um dos direitos mais importantes, que é justamente o direito político, né? Eu expliquei que há os direitos sociais, os direitos civis e os direitos políticos. E dentre os direitos políticos, o mais importante é o direito de votar, né? De eleger seus representantes. E aí, como a gente viu, as mulheres não podiam votar, as pessoas mais pobres não podiam votar, os analfabetos não podiam votar. Então, isso quer dizer que a grande maioria das pessoas, na verdade, não podiam votar. Então, essa Constituição não ampliou, pelo menos nesses primeiros momentos, né, a representação popular, ou seja, a participação das pessoas na atividade política, portanto, a construção da cidadania ela foi lenta, né? Ela foi bastante lenta se a gente levar em consideração essa Constituição. Ok, pessoal? Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns elementos, né, do capítulo 2 que eu destaco para a nossa continuação, digamos assim, né? Porque eu apenas peguei o fio da meada, né, do que a gente viu na aula passada para que a gente entenda bem essa continuação do conteúdo. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje, especificamente, é discutir o contexto de formação da República Oligárquica à luz das permanências nos primeiros anos do século XX. Investigar a estruturação e manutenção do poder político das elites e os conflitos nas zonas rurais do Brasil. Ora, esses conflitos, como eu falei, né, traduzindo, né, o que está aí, que é uma linguagem mais formal, mas eu vou traduzir de uma forma mais simples para vocês. Quando eu falo em permanências, eu quero chamar a atenção para as continuidades, né, para essa diferença que ainda continua existindo muito grande entre a elite, essa oligarquia que governava o Brasil, e o resto da população, né, o restante do povo que continuou praticamente sem os direitos que antes, durante a monarquia, já não tinham mesmo, certo? E aí, por falta justamente desses direitos, pela ausência dessa participação política e pelo aumento da miséria, né, em muitas situações, vários conflitos vão acontecer, que é justamente o que eu estou chamando de conflitos no campo, né? Então, observem que é bem provável que em todas as aulas vá aparecer esse termo aí que eu gosto muito de usar, mudanças e permanências, né? Estudar história é sempre estar refletindo sobre as mudanças e as permanências. Então, lá na página 34 do livro de vocês, tem um trechinho que eu separei que é bem emblemático, né? Que é bem impactante dentro disso que eu estou querendo que vocês entendam. E eu vou ler e vocês vão acompanhar. Como mais de 80% da população era analfabeta, a maioria estava impedida de votar. Com tantas pessoas excluídas, nas eleições presidenciais de 1894, que foi justamente a eleição que substituiu, né, o governo do Floriano Peixoto, apenas
1,3% da população votou. Pessoal, eu vou ressaltar isso para ficar claro. 1,3% da população votou. Assim, era eleito para presidente sempre o candidato das elites. Então, pessoal, as mulheres não podiam votar. E como nós sabemos, em quase todos os lugares, né, eu imagino que até em todas as sociedades, salve algum caso extraordinário, homens e mulheres são mais ou menos a metade, né, da população. Então, as mulheres não votando, você já exclui a metade do povo. Levando em consideração que a maioria das pessoas naquela época era analfabeta, né, como diz aí, e os analfabetos não podiam votar, então praticamente quase ninguém votava. E as pessoas que votavam eram justamente as pessoas da elite, né, ou dessas elites que nós falamos, das oligarquias, que iam logicamente caçar uma forma de continuar no poder. E essa forma que eles acharam de continuar no poder tem um nome na história, certo? É política dos governadores. Muito bem. Eu sempre digo, vocês são testemunhas disso, que nós não estudamos história para memorizar, né, as informações a respeito do passado, mas para compreendê-lo, né, para relacionarmos esse passado ao presente que nós vivemos, né? Mas alguns termos, algumas palavras, elas são bem marcantes, né, de alguns períodos históricos que nós estudamos. E aí é preciso que a gente se aproprie mesmo, é preciso que a gente coloque na nossa mente. E um desses termos é a política dos governadores. Então, como é que funcionava essa política dos governadores? Vamos pensar. O presidente, que na época, no caso aí, quem foi eleito foi o Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente não militar, né, na República. Mas quem vai realmente acentuar, quem vai fazer, quem vai criar praticamente essa política dos governadores vai ser o presidente seguinte, né, que nós chamamos de Campos Salles. Então vamos pensar na ideia do presidente. Ora, o presidente quer que lá no Senado e na Câmara dos Deputados estejam pessoas que apoiem o que ele quer fazer. Então ele vai se arranjar, ele vai combinar com os governadores para os governadores conseguirem que esses deputados, esses senadores eleitos sejam da confiança deles, para apoiarem o presidente. Em troca, o presidente vai permitir que os governadores tenham mais liberdade, né, para governar os seus estados. Então, o esquema, digamos assim, era esse. Os governadores iam dar um jeito, né, de eleger deputados e senadores que fossem do agrado, que fossem do interesse, que apoiassem o presidente da República. Mas aí vocês vão pensar, opa, mas aí os governadores estão lá nas capitais, né, dos estados. Por exemplo, aqui no Ceará, o governador vai estar lá em Fortaleza, em Pernambuco, o governador vai estar lá em Recife, né? Então, como é que eles vão fazer para essas pessoas em todas essas cidades votarem nos deputados e nos senadores que eles queriam? Ora, para isso eles iam precisar do apoio das lideranças das cidades, né? Das lideranças locais, dos políticos que tinham poder, né, de governo nessas cidades, nesses municípios. E aí vai surgir a figura do coronel, certo? E junto com o coronel, que são esses líderes locais, né, dos municípios, que vão fazer com que as pessoas, os eleitores, votem nos deputados e senadores que interessam aos governadores e aos presidentes. E junto com esses coronéis vai surgir o que a gente chama de voto de cabresto, certo? Então, observem que neste conteúdo, nesta aula de hoje, nós já temos aí alguns termos que nós precisamos aprender. Nós precisamos, eu gosto de dizer, nos apropriar, né? Para a gente não esquecer. Que é política dos governadores, coronelismo e voto de cabresto. Essas
três coisas estão interligadas e vocês precisam compreender. Essa charge ela é muito usada, né, nos livros didáticos e eu já estou logo avisando que eu vou colocar na atividade de hoje, viu? Por isso que eu já estou antecipando, já estou mostrando a vocês. Essa charge ela representa, aqui nós temos três elementos, né, do processo eleitoral. A república, o governo, né, representado por essa mulher, por essa moça. Nós temos o político, né, esse de chapéu, de óculos e tal, e nós temos o eleitor representado aí por um burro. Esse burro está com o cabresto, né? Então é como se o político estivesse levando o eleitor, né, e determinando em quem ele iria votar. Então essa é uma representação, claro, simplificada, evidentemente, do que nós chamamos de voto de cabresto, que é aquele voto que é imposto, né? Aquele voto que é condicionado. É aquela pessoa que muitas vezes depende de favores, né? De alguém mais poderoso e aí acaba pagando esse favor através do voto. Eu acho interessante colocar essa outra charge aí também, porque muitos pensadores, muitos cientistas políticos, né, muitos historiadores, e nós mesmos podemos refletir que esse voto de cabresto, apesar da gente estudá-lo na época da Primeira República, não é uma coisa que tenha acabado totalmente, né? Hoje nós temos uma urna eletrônica. Na época a pessoa pegava o papel, né, do candidato tal que a pessoa ia votar, você chegava lá na sessão, digamos assim, para votar, e lá você tinha a cédula de um candidato, a cédula do outro candidato, então o candidato que você fosse votar, você ia pegar a cédula dele para colocar na urna, ou seja, o voto, as pessoas já sabiam em quem você iria votar, né? Hoje nós temos uma urna eletrônica, mas algumas práticas, né, do coronelismo é, permanecem, né? E depois a gente vai fazer inclusive um debate sobre isso, porque depois da terceira aula sobre esse capítulo, nós vamos assistir um trecho de um filme, certo? Chamado A Tristeza do Jeca, e nós vamos ter uma aula especial sobre isso, viu? Sobre esse filme, onde a gente vai pensar as relações que a gente pode fazer entre aquele período e este que nós estamos vivendo, certo? Eu vou deixar como dica também, que eu achei muito interessante, na página 35 do livro de vocês, tem um texto, eu não vou ler para que a gente não alongue demais, né, essa aula, e está no livro, vocês podem ler, um texto chamado O Poder dos Coronéis. Né? Aí eu queria que peço a vocês que façam a leitura, lá na página 35, viu? É esse texto que está aí na tela agora. Os coronéis são justamente essas figuras locais, né, esses líderes políticos locais nas cidades, né, nos municípios, que é de fato as pessoas que influenciavam o voto, né, para que fossem eleitos aqueles deputados e senadores do interesse dos governadores e do presidente. Né? Assim ganhavam os governadores, assim ganhava o presidente e assim ganhava, sem dúvida alguma, esses coronéis, né, que eram apoiados, evidente, por esses governadores. E esses coronéis, alguns deles, de fato, né, eram chamados de coronéis porque eles receberam o título de coronéis, né, de coronel da Guarda Nacional, certo? Por isso eram chamados de coronéis também. E esse sistema, né, de imposição do voto, né, em que a pessoa estava condicionada, praticamente obrigada a votar naquele candidato que fosse indicado pelo coronel, nós chamamos de voto de cabresto, certo? Então, pessoal, é lógico que essa exclusão, essa falta de participação, principalmente se nós formos pensar em regiões mais secas, né, como por exemplo o Nordeste, o aumento da miséria vai gerar reações, né? Vai gerar conflitos. Então, eu coloquei, inclusive, o termo guerra no campo, que é o termo que o livro de vocês usa, e coloquei aí 4 fatores, né, que determinam a existência desses conflitos, que é o coronelismo, né, que a gente já falou, a concentração de terras, evidentemente, nas mãos desses coronéis, né, os oligarcas, a elite econômica, a ausência de cidadania, né, já que a maioria das pessoas sequer tinha direito ao voto,
Mas agora eu vou acrescentar outro, né, que é muito importante, que é o messianismo. Pessoal, a palavra messianismo vem de Messias, né? Então vocês estão vendo essa figura aí na tela agora, que lembra inclusive a imagem de Jesus, né? Mas lembra também a imagem de um profeta, né? Uma pessoa com cabelo grande, a barba grande. Eu não sei se está dando para ver aí, porque eu cobri, né, a imagem com alguns elementos textuais, mas ele está segurando um cajado. Essa pessoa que está sendo representada aí é o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro era uma figura, ele é o mais importante, sem dúvida alguma, desses movimentos que aconteceram. Ele está relacionado à chamada Guerra de Canudos, que, assim, em termos de dimensão da tragédia, né, da quantidade de mortes e do envolvimento, inclusive, na batalha, é o mais importante, né, dessas lutas que aconteceram no campo nesse período aí que a gente está estudando. Mas ele era um beato, né? E nessa época era muito comum existir esses beatos, essas pessoas que eram identificadas pela população como alguém sábio, como um religioso, como um conselheiro, né? É por isso que ele vai receber esse nome, inclusive, de Antônio Conselheiro. Então ele perambulava pelo sertão, pelos sertões, né, aqui do Nordeste. Ele nasceu inclusive aqui no Ceará, né? Ele é conterrâneo nosso, lá da cidade de Quixeramobim. Mas aí ele percorrendo, né, os sertões, ele acabou atraindo muitas pessoas que deixavam as propriedades, né, onde elas viviam, propriedade que em grande parte não eram dessas pessoas, né, eles eram moradores, e essas pessoas saíam atrás do conselheiro, né? Até eles chegarem, a história, né, de Canudos, de Antônio Conselheiro, ela é uma história interessantíssima, né? E o tempo, infelizmente, para que o vídeo não fique muito longo, não me permite contar em tantos detalhes, mas eu vou já dar uma sugestão para vocês. Então, nessas andanças, eles chegam, né, num lugar lá na Bahia, no interior da Bahia, e formam um arraial, ou seja, uma comunidade, né, de pessoas que vai ser justamente essa comunidade de Canudos. Mas essa comunidade de Canudos, ela vai ser vista, né, como uma ameaça, porque essa comunidade é acusada de ser defensora da monarquia, né? E lembrem, nós já estamos na República, de não querer pagar impostos, né? De desafiar a igreja. Evidente que todo esse conjunto de acusações tinha a ver com a preocupação dos coronéis, dos fazendeiros, né, em perder a mão de obra dessas pessoas que se deslocavam para Canudos atrás da promessa de viver numa sociedade mais justa, né, que era essa sociedade pregada pelo Antônio Conselheiro. O resultado, né, dessa arraial de Canudos é que ele foi destruído pelo exército brasileiro. Sim, vocês escutaram bem, em 4 expedições, né? Levou 4 expedições, pessoal. E na última expedição, né, milhares de soldados do exército brasileiro foram arregimentados, né? Foram convocados para destruir Canudos, que foi massacrada, na verdade. Né? Então, Canudos é o exemplo mais emblemático. Eu estou colocando na tela para vocês agora a imagem, uma imagem, né, do filme Guerra de Canudos. Esse filme está disponível no YouTube. Eu sei que vocês já têm muitas obrigações, né, muitas aulas, muitas tarefas, e o filme é um pouco longo. Mas quando vocês tiverem um tempo, né, tiverem interesse em aprender mais sobre o que foram, né, esses eventos da Guerra de Canudos, eu aconselho vocês a assistirem esse filme. Está lá no YouTube e o link está na descrição desta videoaula, viu? Assim como muitas outras coisas que eu estou falando aqui, eu estou deixando os links lá para vocês se aprofundarem depois. Vocês conseguem também na internet essa HQ que eu estou mostrando aí na tela também, A Revolta de Canudos, viu? Que é muito interessante, inclusive tem muitos livros, né, sobre a Guerra de Canudos nas bibliotecas das escolas, inclusive. Quando a gente tiver de volta, né, à sala de aula presencialmente, a gente dá uma olhada assim na biblioteca da nossa escola, tem algum livro, né, sobre a Guerra de Canudos que a gente possa depois ler e fazer algum debate. O livro também, lá na página 35, traz um texto, aquela seção para saber mais sobre o cangaço.
viu? O cangaço também foi uma forma de reação, né, das pessoas mais pobres aqui no Nordeste brasileiro, devido justamente a essa falta, né, de participação política e da miséria, né, de uma maneira geral. A gente ouve muito, né, falar sobre o cangaço, mas é interessante que a gente conheça um pouco mais a respeito dele. O cangaço é visto por alguns historiadores, por isso que eu coloquei aí na tela e eu vou explicar, como uma espécie de banditismo social. Claro, eles eram vistos como os cangaceiros, né, que eu estou dizendo, eram vistos como bandidos porque eles eram fora da lei. Eles estavam, evidentemente, praticando crimes, né, aos olhos da lei, porque eles assaltavam, eles matavam, né? Mas desde a época da existência do cangaço, né, havia e ainda há uma visão oposta, uma visão dúbia, né, uma visão contraditória a respeito deles. A população, uma parte da população na época via, né, esses cangaceiros como assaltantes, né, como bandidos mesmo, e outros até como protetores, né, das pessoas mais pobres. E é importante dizer que o cangaço começou quando jagunços eram contratados, né, por fazendeiros em lutas, em conflitos com outros fazendeiros, né, por causa de terra. E aí depois eles começaram a agir por conta própria. Lá nos links, né, que eu coloco na descrição do vídeo, eu também coloquei um sobre o cangaço, lá daquele canal no YouTube muito interessante chamado Nerdologia. Aí lá tem um resumozinho sobre a Guerra de Canudos e sobre o cangaço também. Aqui, mais próximo de nós, né, na região, no sítio aqui na cidade, no Crato, aconteceu um fenômeno que, se não teve as mesmas proporções, digamos assim, em relação à quantidade de pessoas, né, que foram mortas, massacradas, se a gente comparar com Canudos, mas é um evento muito parecido com a Guerra de Canudos, certo? Nós temos a figura do Beato também, o José Lourenço. Eu estou falando do Caldeirão, certo? Estou falando do sítio Caldeirão, que vocês inclusive estão vendo aí a foto colorida, uma foto recente, né, do local, com uma igreja inclusive preservada. Essa região, esse sítio foi doado, né, pelo padre Cícero para que as pessoas, né, se agrupassem, vivessem numa comunidade liderada pelo beato José Lourenço. Mas aí, depois da morte, né, do padre Cícero, eles foram expulsos, né, expulsos violentamente desse lugar, certo? No link eu estou mostrando aqui na tela, há um filme, inclusive, que eu indico para vocês, muito interessante, dirigido por um conterrâneo nosso aqui do Cariri, o Rosenberg Cariri, chamado Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que é um filmaço, né, um documentário muito interessante sobre os eventos que aconteceram aqui no Caldeirão. E aí eu estou deixando também lá no link uma matéria que foi publicada recentemente sobre o Caldeirão, lá no Diário do Nordeste, que faz inclusive uma atualização dos eventos, né? É uma matéria mais recente que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. E só continuando as dicas, né? Existe um site na internet chamado Mochileiro do Futuro, que é muito interessante, cara, que são programas pequenininhos, mas que mostra uma pessoa, que é esse cara que vocês estão vendo aí, ele viaja no tempo, né? Ele viaja para o passado. E ele vai visitar os locais onde esses eventos aconteceram. Então, estou deixando o link também para vocês darem uma olhada. Quando ele vai lá para o local onde aconteceu a Guerra de Canudos e o Contestado, viu? Que foi outro evento, outra luta no campo que aconteceu nesse mesmo período. Perfeito, pessoal? Nesse mochileiro também, há episódios sobre a revolta da vacina e outros, né, que aconteceram naquele momento, mas eu vou deixar para colocar os links na próxima aula. Porque a próxima aula, como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai falar mais sobre os conflitos que aconteceram na zona urbana, nas cidades. E entender um pouquinho também sobre o processo de industrialização do Brasil. Perfeito, pessoal.
será o tema da nossa próxima aula. A gente vai ver, né, como esse progresso, né, essa modernidade, ela tinha suas contradições, ok? Então, essa é a hora, como vocês já estão se acostumando, em que eu vou explicar as atividades, né? Então, eu vou cortar aqui a minha tela para que vocês possam ver a atividade por completo, ok? Bom, reiniciando, né? Passando aqui as atividades da semana. Na primeira questão, vocês vão ter acesso a um texto extraído do livro Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho, onde ele mostra a participação, o grau de participação é, das pessoas no processo eleitoral naquela época no Brasil, citando como exemplo as eleições no Distrito Federal, ou seja, na capital do Brasil da época, que era o Rio de Janeiro. Então, em relação, vocês vão ler o texto, eu não vou ler agora, mas vocês vão ler depois. Em relação à cidadania no Brasil, nos primeiros anos da República, tomando como exemplo a capital Rio de Janeiro, é possível concluir, com base no texto, que aí vocês vão ter quatro opções, quatro alternativas para assinalar uma delas. Está aí a imagem que eu tinha dito a vocês que eu ia colocar, né? A charge. Na imagem ao lado, três personagens do processo eleitoral aparecem: o Estado, o político e o eleitor. Com base no que estudamos, né, estamos estudando no capítulo 2, responda. Em tua opinião, a realidade político-eleitoral no Brasil de hoje é muito diferente da situação mostrada na charge? Você vai justificar. Agora vamos para um desafio, cara. Eu coloquei para vocês dois textos falando sobre o Antônio Conselheiro, certo? É um texto retirado de um cordel e um outro texto também falando sobre o Antônio Conselheiro. Só que esses dois textos, eu já adianto um pouco para vocês, vão tratar essa figura histórica de uma maneira um pouco diferente, certo? Então, daí eu vou lançar o desafio. Os dois textos abordam a figura de Antônio Conselheiro, mas de forma bastante distinta. Compare os poemas e explique como cada um deles descreve o líder da comunidade de Canudos. Então, cara, essa questão ela é muito importante porque ela tem relação com o nosso podcast dessa semana, certo? Que vai tratar da verdade na história, certo? Porque nós temos o fato em si, mas nós temos a interpretação a respeito dos fatos. E aí a gente vai pensar um pouquinho se existe, né? Pouquinho não, eu quero que a gente pense bastante se existe uma verdade, né, na história. Então esse é o tema do podcast, inclusive, dessa semana, viu? Na quarta questão, aí vocês vão ler um texto, né, que eu não vou ler para não alongar demais. E aí depois vai ter a pergunta. O texto e a imagem tratam de uma prática dos primeiros anos da República, conhecida como. Aí vocês vão ter quatro alternativas para assinalar uma delas. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui a minha imagem para que eu possa me despedir de vocês. Peço a vocês que comentem aqui no vídeo, viu? Isso é muito importante, porque alguns alunos começaram a fazer isso em aulas passadas e eu achei, cara, muito massa, porque é uma forma da gente debater também, viu? Então, aqui embaixo do vídeo tem o espaço dos comentários. Claro, como está acontecendo até agora, eu peço que vocês continuem o que estamos fazendo. Comentando os aspectos, os temas que foram debatidos na aula, né, que eu apresentei na aula, que vocês acharam interessante. Então, o que foi que vocês acharam interessante? Se tiver alguma pergunta também, vocês fazem a pergunta e eu garanto que respondo todos os comentários, viu? Porque isso é uma forma da gente interagir mais, certo, pessoal? E
Outra coisa importante, não deixem de ouvir os podcasts. O podcast Mais História e o podcast Leituras para Entender o Mundo, porque o Mais História corrige as atividades, certo? Da aula anterior. E o Leituras para Entender o Mundo aprofunda uma questão que a gente tratou na aula de hoje, que no caso específico dessa semana é a relação entre a verdade e a história. Certo, pessoal? Se inscrevam no canal para vocês ficarem sabendo quando as aulas estarão disponíveis. Observem os links, né, que eu estou deixando lá embaixo para vocês terem acesso aos documentos extras, viu? Encerrando agora, valeu, façam a atividade dentro do prazo e até a próxima aula.